E vem conferir a crítica do filme Espelho, Espelho Meu. E aproveitando que na semana que vem chega nos cinemas o live action de A Branca de Neve e os Sete Anões pela Disney, eu resolvi trazer a crítica de alguns live actions da Branca de Neve aqui pro canal, começando com Espelho, Espelho Meu e depois trazendo o filme de Branca de Neve e o Caçador. Bom, Espelho, Espelho Meu lançou em 2012 e ele vinha com uma premissa um pouco diferente. E se eles fizessem um live action da Branca de Neve, mas fazendo uma sátira com aquela história, e não tentando contar igual ao da Disney, igual ao conto original, ou de uma forma mais séria. Esse era o conceito. Trouxeram um elenco de peso com atrizes como Julia Roberts, Lily Collins e também Armie Hammer, que hoje em dia implodiu sua carreira com todas as polêmicas que existem. Recomendo, se você não conhece, vá atrás, você vai ver que é bem bizarro o que aconteceu com a carreira desse ator. Mas nessa época ele era um ator muito promissor e o filme acaba acontecendo. Com um diretor que na época, inclusive, tinha feito um filme terrível, que era Immortals, e esses dois filmes, os grandes que ele fez na sua carreira, que é Immortals e Espelho, Espelho Meu, mostra porque a carreira dele foi de ladeira abaixo, que depois dessa época ele praticamente não fez filmes. Espelho, Espelho Meu, ele é um filme que ele vem com essa ideia de, vamos fazer uma sátira, muito parecido com um filme chamado A Garota Encantada, protagonizado pela Anne Hathaway, que ele vem com o conceito de brincar com o universo da Cinderela, de uma forma mais cômica, mais sátrica, com a história. Mas sabe qual que é a diferença do Garota Encantada para Espelho, Espelho Meu? A Garota Encantada, ele é um filme engraçado, divertido e com alma. Espelho, Espelho Meu é um filme insuportável. É um filme que você vê que ele tenta Ele começa bem, na verdade. Ele é um filme que ele começa com uma boa animação, mostrando o que aconteceu com o pai da Branca de Neve, mostrando como ele foi pra floresta. Aquela parte animada é interessante. Só que aí, quando começa o filme de verdade, você vê a quantidade de problemas que esse filme tem. Começando com o principal problema pra mim, que seria os personagens. A gente conhece a Branca de Neve, a gente conhece a Rainha Má, a gente conhece os anões, a gente sabe da história original. Mas pensando nesse filme, eles precisavam apresentar, desenvolver e dar carisma pra eles. Pra mim, nenhum desses pontos funcionam. Porque você não consegue sentir nada pelos personagens, você não consegue se importar com eles, e o roteiro vai deixando eles cada vez mais bobos. Ah, mas alguém pode falar, é por causa da comédia do filme. Não. Até nas partes mais sérias, nas partes que eram para ser um pouco mais dramáticas, você consegue perceber que o diretor não consegue tirar o máximo que os atores podem fazer. Misturado com um roteiro que ele é raso que nem uma folha de papel. A partir daí, quando você vai vendo, você não sente nada pelos personagens. Você não se importa se o rei vai morrer, você não se importa se a Rainha Má vai morrer, se a Branca de Neve vai morrer. Você não se importa com eles, porque o roteiro não dá motivos para você se importar com eles. Porque é uma grande confusão narrativa esse filme. Tanto a parte de como vai desenvolver os personagens, como na parte de como vai desenvolver a sua história. Porque a história como um todo, você vê que ela também é um pouco perdida. Você vê que é uma história que ela segue, obviamente, os passos da Branca de Neve, mas ela tenta criar coisas originais para poder se destacar. E é nesse ponto que eles se enganam. Quando seguem o padrão da Branca de Neve, você vai vendo uma história que você já conhece, colocando pontos que a gente conhece com alguma sátira, alguma piadinha no meio. Quando tenta ser um pouco mais inovador, como uma poção que faz com que o outro se apaixone, você vê que o filme se perde completamente e vira o humor mau gosto que esse filme tem. Não é aquele humor besterol daquele começo dos 2000 que você hoje em dia olha e pensa, nossa, como eu gostava disso, ou nossa, isso aqui realmente não tem como dar graça. Não é esse nível. Mas é um humor que pra época, 2012, já devia estar datado. A sequência que o príncipe acaba ficando apaixonado pela princesa e aparece corações em cima da sua cabeça, ou algumas ideias de alguns sons que aparecem para fazer uma piada de cena, parece algo feito para TV. A comédia ela é muito relativa. Pode ser que você assista esse filme e você ame ele. Acho o mais engraçado do mundo. Pra mim, essa comédia não funciona. Pra mim, essa comédia que foi feita desse jeito não funciona de maneira nenhuma. E o filme, que ele é focado em comédia e sátira, ele tem uma sátira bem boba e bem superficial, porque você vê que o roteiro e o diretor não são bons em trazer comédia e querem trazer a mais básica possível. E dá pra perceber isso através de cada sequência que aparece de comédia ou ação. Além disso, a montagem desse filme é bem bizarra. Repare principalmente no momento onde a carruagem da rainha é roubada com seu ouro, tem uma sequência de treinamento da Branca de Neve e o príncipe chega na floresta. Essa parte do tempo e espaço desse filme me incomoda bastante.
esse momento como um todo me incomoda bastante, porque mostra como... E tem vários momentos do filme que são assim, com a montagem parece que não conversa, como parece que falta algo, parece que cenas foram cortadas para o filme ficar menor e algo não funciona muito bem ali. Então você tem um filme que no começo, você tem uma ideia muito interessante, com um começo muito promissor, com uma animação boa. Você tem uma atriz que eu gosto, que é a Lily Collins, eu gosto também da Julia Roberts. Quando você pensa nelas, elas têm um carisma, elas fazem o que elas podem no filme que dão pra ela. A Lily Collins tem um carisma, você consegue sentir porque as pessoas amam a Bella, a Branca de Neve, na verdade. Você consegue sentir quando você tá vendo o filme, porque a parte que falam, nossa, só dela passar, eles olham pra ela, o seu carinho, o seu charme e também a parte, o seu bom coração. Você consegue sentir isso. Você consegue sentir um certo rancor da Julia Roberts fazendo aquela Rainha Má, que ela tem uma sátira de que ela quer ser perfeita através da sua beleza e vai fazer de tudo pra aquilo. Você consegue sentir aquilo nesses dois personagens. Até a dinâmica das duas é boa, pena que elas ficam muito pouco tempo em tela. Outra coisa, Rainha Má e Branca de Neve, coloquem mais elas em tela pra gente entender mais sobre elas, que as cenas mais cômicas, mas nem isso eles conseguem. O problema vai pro resto do filme, com uma direção perdida, com um roteiro que não sabe trabalhar os personagens, com uma montagem que também é lamentável em alguns pontos, uma trilha sonora completamente genérica que tenta dar um tom pro filme que não funciona, sem contar os cenários cenográficos. Sabe o que é o cenário cenográfico? É aquele cenário que você vê e parece que ele é falso. Ele tenta imitar uma realidade, mas ele não consegue. Então ele parece um cenário cenográfico. E aí acontece isso muito aqui. Eles fazem planos gigantescos, altos, você vê um CGI gigantesco mostrando o castelo. Aí chega dentro do castelo, é uma salinha pequena com 10 pessoas. Aí falam, não, porque a vila tá sofrendo. Aí mostra de longe uma vila gigante. Chega lá, a vila tem 2 ruas com 10 pessoas. Ah não, porque tem um bicho dentro da floresta. Aí você mostra os anões. Aí você pensa, aonde ficam os anões? Porque essa é outra coisa desse filme. Falam, não, porque o reino precisa da Branca de Neve. Que reino? É um bairro. Esse filme é um bairro. Ele é praticamente isso. O castelo, quando você vê a animação, o castelo tá do outro lado do lago, enquanto um lago gigante, tem uma floresta no meio, o cidadão fica do outro lado. No meio da floresta ficam os anões. A cada 2 passos eles chegam em qualquer lugar. A Bella, a Branca, de novo, eu errei, ela acaba pegando um saco de dinheiro, ela corre e ela chega até a vila. A carruagem ela é roubada na frente da Casa Anões e está na frente do castelo. Realmente essa parte de logística, de tempo e espaço e logística que existe aqui não existe. Esse filme é um bairro, me incomoda muito como o diretor não consegue pensar em algo a mais. Ah, tem um monstro na floresta. Que floresta? Todo mundo mora um do lado do outro. E outra coisa, é um monstro que ninguém viu e cria um medo que não existe. Um monstro que inclusive nem passa ameaça. E esse é outro problema do filme. Ele não tem ameaça em momento nenhum. Você vai vendo o filme e você pensa, qual é a ameaça desse filme? Por que eu tenho que ficar com medo? A Rainha Má não faz nada. A Branca de Neve virou uma grande guerreira. Tem um monstro que vocês nunca falaram. Nem vocês constroem bem. Nem a ideia de criar o que é um monstro, a ideia do monstro, nem essa mística que eles constroem bem. Esse filme é tenebroso. Ele não é engraçado, ele não é divertido, e ele é vergonha alheia em alguns momentos. E tudo bem, os anões têm um certo carisma, a Lily Collins tem um certo carisma, a Julia Roberts consegue gerar um carisma, até o Armie Hammer consegue brincar bem na comédia em alguns pontos, mas os atores tentam salvar o que o roteiro, a direção e o filme como um todo não consegue. O filme, ele praticamente erra muito. Ele tem pontos positivos, ele tem alguns pontos que me agradam, eu tenho alguns pontos que eu consegui me divertir, mas de modo geral é um filme que não funciona. Inclusive até em diálogos, tem alguns diálogos que você olha e pensa, quem foi que escreveu isso? Quem teve essa ideia de fazer isso? É um filme realmente tenebroso. Eu lembrava que ele era ruim, mas reassistindo hoje eu achei ele muito pior. Concluindo, Espelho, Espelho Meu é um filme que tem um bom elenco, um começo promissor, a ideia de fazer uma sátira eu não acho ruim, mas quem escolheram para conduzir tudo isso não funcionou. Um diretor que não sabe trabalhar o seu universo nem os seus atores, um roteiro que não sabe trabalhar nem um pouco a parte da sátira e da comédia, e ainda por si a parte técnica como montagem, como trilha sonora, são muito fracos. É um filme que cada vez que eu revejo, ele parece ser pior. E por isso que eu fecho Espelho, Espelho Meu com uma nota 3 de 10. Curte ou fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. Ei, o que achou do filme Espelho, Espelho Meu? Você gosta ou não? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.